dutos, pontes, alguma coisa assim. E aí ela me contando que tinha, uma vez estavam fazendo uma tubulação, um encanamento para escoação de água de algum lugar. E aí tinha um dia na semana que eles tiravam para fazer um mapeamento, né, daquela tubulação, para ver se estava justamente o que o colega falou, se tinha alguma falha ali na solda, alguma fissura de material, qualquer tipo de falha estrutural. E era o aparelho de raio-x, era gigante, era enorme. E eles iam percorrendo toda a tubulação para fazer esse scanner. E aí ela me contando que um trabalhador dessa construção, no horário do descanso dele, ele se encostou ali próximo da tubulação e tirou um cochilo. Porque vocês sabem, geralmente esse pessoal que trabalha assim, em construção isolada, no meio do nada, fica o dia inteiro lá, né? Almoça, dorme, faz tudo lá, no final do dia vai para casa. E aí ele tirando ali uma soneca, descansando depois do almoço, e eu não sei o que foi que aconteceu, se foi, provavelmente foi avisado, mas ele não lembrou, que ia nesse dia passar o scanner na tubulação. E enquanto o scanner passou, ele estava lá, tá? E aí o que aconteceu? Ele morreu na hora. Então não teve nem como socorrer. Provavelmente ele morreu dormindo. Porque encontraram o corpo dele ainda deitado. Então, pra vocês terem noção, né, da intensidade desse raio-x. Então, tipo assim, é um raio-x médico, um raio-x ali que a gente vai fazer no hospital, é uma máquina pequena, para uma área pequena. Agora, imagina um raio-x capaz de detectar uma falha em um prédio, né? Então, tem que isolar a área, não pode deixar ninguém ali ao redor até que esse exame seja concluído, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês, gente, que aconteceu aqui próximo de mim. Meu namorado é enfermeiro também, e ele trabalha no laboratório. E aí, ele tem um laboratório, tem uma estufa, laboratório de análises clínicas, né? E lá tem uma estufa que é uma estufa germicida, uma lâmpada germicida. É uma lâmpada que emite radiação ultravioleta, que é a radiação UVC, esse tipo que ela emite. E ela é utilizada para matar germes, matar bactérias. E ela é ligada assim, liga 15 minutos, todo mundo sai da sala e depois pode voltar, tá? Então, enquanto estiver ligado, não pode ficar na sala. E aí aconteceu um defeito lá com essa lâmpada, e aí eles estavam tentando consertar, e ele disse pra mim que chegou a ligar a luz por segundos, gente, segundos, ele falou. E ele olhou, né, pra luz, teve contato com a luz. No outro dia, se vocês terem noção, não ter noção de como ficou os olhos dele. Então, vermelhos, parecia assim conjuntivite, aquela conjuntivite bacteriana, mesmo grau máximo. Então, foi assim um susto. Vocês imaginam, só por segundos ter o contato ali direto com aquela radiação, foi capaz de causar alteração a esse nível, né? Como aqui fala sobre a radiação ionizante, ela não tem poder de causar ali essas alterações atômicas, mas a nível de molécula pode causar, né? Então, pode causar ali uma queimadura de retina, de cristalino, certo? É bem perigoso esse tipo de radiação. Alguém ia falar alguma coisa? Não, tá? E a última utilização aqui também é em pesquisas, tá? Então, pesquisas com foco aqui na produção de novas fontes de energia, principalmente.
ou então a utilização desses equipamentos desse material para desenvolver novos equipamentos. Vocês chegaram a ver já um raio-x para veia? Com certeza vocês já viram no Instagram. Isso foi descoberto muito tempo, um tempinho já. Eu ainda estudava quando esse scanner de veia começou a fazer sucesso. Mas é carinho, né? É bem caro. Então, até hoje não é utilizado em grande escala. Mas esse raio-x para veia, ele é um tipo de radiação não ionizante, tá? Então, ele vai ali penetrar, fazer um scanner e te gerar aquela imagem ali para você visualizar melhor as veias. É um exemplo aqui que resultou de uma pesquisa. Então, olha só, o organismo dos seres humanos e dos animais não possui nenhuma capacidade de detectar as radiações ionizantes, certo? É tanto que quando a gente tem contato com esse tipo de radiação, a gente não sente na hora, a gente só vai sentir os efeitos com o tempo. Isso significa que seu uso indevido, sua manipulação inadequada ou acidentes poderão danificar as células atingidas e modificar o DNA. A ação das radiações ionizantes pode ser direta ou indireta. E os danos podem ser somáticos ou germinativos. E aí a gente vai entender quais são as diferenças entre essa exposição direta e indireta e esses efeitos somáticos e germinativos. Então, quando fala de mudança de DNA, né, alteração de DNA, tá falando aqui sobre realmente causar esses efeitos de mutação genética, mas não é aquele tipo de mutação lá como geralmente é retratado em filmes, né? Como foi o caso do Deadpool, dos X-Men. Então, aquele tipo de radiação ali genética, infelizmente não existe, mas o que existe é o efeito mesmo nocivo que encaminha a pessoa de fato para a morte. Tá? Então, modificar o DNA, ou seja, mudar o material genético, o que pode causar doenças como câncer ou levar à morte. E isso vai depender ali da intensidade da exposição, tá? Em casos disso, a morte em casos de doses elevadas. Então, como é o caso do rapaz que eu falei para vocês, que ele foi exposto ali aquele scanner no encanamento, na tubulação. Então, a intensidade foi tão alta, tão elevada, que resultou na morte imediata dele. Uma exposição direta. A exposição direta é quando o dano ocorre numa micromolécula. Tá? Então, quando ele ocorre. Quando esse dano ele pode ocorrer a nível de uma micromolécula, a gente chama de uma exposição ali de um dano direto. Tá? Indireto. Os danos são consequência de reações químicas que passam a acontecer a partir da ionização de gorduras e águas. Então, essa alteração indireta, vamos falar dessa forma. Aqui na direta é uma exposição intensa, com uma intensidade bem acentuada, tá? E uma curta duração, que pode causar danos ali imediatos. E a indireta, ela pode ser uma dosagem menor, pode ter uma dosagem menor, mas pode ser que exista uma constância nessa exposição e cause esses danos mais brandos, tá? Mas de forma crônica, ou seja, aquela exposição constante vai levar a essa ionização das nossas células, tá? Especificamente ali das moléculas de gordura e água. Então, quando a gente fala de gordura e água, a gente fala praticamente do nosso corpo. Ah, mas nosso corpo tem proteína. Tá bom, mas uma célula de músculo, né, uma célula muscular, a membrana do músculo é formada a partir de quê? 75% de gordura.
O nosso corpo é formado 70% de água. Então, se ela causa alterações em água e gordura, ela desnaturaliza a célula. Ela evapora, ela desnaturaliza ali a molécula de água, tá? E isso vai gerar consequências gritantes no nosso organismo. Os efeitos somáticos e germinativos. O efeito somático, apenas células somáticas são atingidas e apenas o organismo atingido é prejudicado. Então, o que significa isso? Que esse tipo de efeito, ele é causado apenas naquele indivíduo que é exposto àquela radiação. Então, se eu sofri se eu tenho ali uma exposição, uma radiação constante, aquele efeito ali pode me causar um câncer, pode me causar uma esterilidade, tá? Uma dificuldade para ter filhos, ou entre outras coisas, ou um nódulo, alteração da tireoide, isso acontece muito, alteração hormonal por conta desses efeitos, tá? Então, esse é um efeito somático, somente aquele indivíduo é prejudicado. Agora, quando a gente fala em efeito germinativo, já muda um pouquinho, porque esse efeito, ele afeta de uma forma tão intensa que pode, como eu falei no início da aula, aquele efeito ali pode ser transmitido para o meu filho, para os meus netos, bisnetos, tataranetos, tá? E pode causar esse efeito. E o que acontece, gente, até hoje lá em Hiroshima e Nagasaki, que hoje muitas pessoas, até hoje, né, na verdade, desenvolvem câncer. Os descendentes do pessoal do tempo lá que sofreu aquele acidente, aquele como fala? Eu esqueci a palavra. Naquele período onde aconteceu... gente, esqueci. Onde foi lançado aquelas bombas, né? Esqueci a palavra. Isso, obrigada. Então, as pessoas que sofreram ali aquele efeito imediato, se não morreram, desenvolveram cânceres, tá? Diversos tipos. E até hoje, os filhos, netos dessas pessoas estão ali sob risco, né, de desenvolver também. Inclusive, depois ali na região do acidente na Rússia, né, no tempo do acidente de Chernobyl, o número de casos de câncer teve uma elevação bem significativa. Foi em 1986. 86, recente. Bem recente. Gente, da antiga União Soviética, aquela isso, exatamente. Não era nem Rússia ainda. Gente, assistam o filme, tem série. A série é muito boa. Ela parece assim, ela parece realmente um documentário. Existem informações ali que foram, assim, que não é que não foram verificadas, mas que são fictícias, tá? Claro, porque é uma série, ela não é um documentário, mas ela traz tanta informação sobre o ocorrido que nos dá a impressão de que de fato é um documentário. Mas é bem interessante. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. Eu não lembro se é na Netflix que tem, eu acho que é. Mas o nome da série é Chernobyl. Muito boa mesmo. Então, a gente vai ver aqui uma linha do tempo com alguns marcos históricos referentes ali às radiações, tá? Então, 1895 a 1896, houve, então, a descoberta do raio-x. Nessa época, a intensidade de radiação era medida, olha só, gente, que absurdo, expondo pessoas até que elas apresentassem irritação na pele. Então, hoje a gente acha isso um absurdo, mas se não houvesse esse tipo de pesquisa no tempo,
hoje a gente não teria essa utilização, tá? Talvez a gente teria uma outra forma, hoje, né, com a nossa tecnologia atual, outra forma de avaliar esse efeito das radiações. Mas em 1895 não tinha a mesma tecnologia que nós temos hoje. Então, a única forma que eles encontraram de medir os efeitos daquele material era, então, expondo a pessoa até que ela apresentasse algum tipo de irritação na pele, tá? Então, colocava ali, tem até no Google, na internet, tem algumas imagens que mostram ali como se fosse uma... Sabe aquelas caixas de fotografias antigas, né? Que a pessoa tinha que colocar a cara lá pra bater o retrato, né? Então, era tipo uma caixa daquela, onde tinha um material, colocavam aquela caixa de frente para a pessoa e aí ela ficava ali exposta e se expondo por vários dias, em minutos, até que não direto, tá? Fazer uma exposição, aí cronometrava quanto tempo, fazer uma segunda exposição, fazer a cronometragem, até que essa pessoa desenvolvesse algum tipo de irritação na pele. Então, é como se fosse... É daí que surgiu o limite de tempo, né? Digamos assim, a dosagem de radiação que a pessoa consegue suportar. Hoje, nós temos aparelhos que dosam essa radiação. Então, quem trabalha com materiais radioativos, cada um tem um tipo de coletor de radiação, usa ali aquele coletorzinho, e aí ele vai dosando a quantidade de radiação. Então, quando chega ali próximo da radiação já limite, você já sabe que você precisa se retirar, tá? Então, é bem interessante. E aí, volta novamente, é descartável, né? Utilizar outro dosímetro para fazer uma nova aferição no outro dia, tá? Isso, pessoas que trabalham com raio-x, tem esse tipo de equipamento, de qualquer tipo de radiação, né? Tem esse tipo de equipamento, é considerado um equipamento de proteção individual, é um EPI. Assim como o avental de chumbo. O avental de chumbo, ele também é um equipamento de proteção que deve ser utilizado. Inclusive, as primeiras pessoas que estudaram a radioatividade morreram por conta dos efeitos da radiação. Interessante, né? 1928. Com o passar do tempo, as informações sobre os efeitos, isso aí já teve uma boa passagem de tempo, tá? Então, com o passar do tempo, as informações sobre os efeitos maléficos das radiações ionizantes e a necessidade de regulamentar a exposição das pessoas levaram, em 1928, a um amplo consenso para que fossem formuladas recomendações que norteassem as normas de radioproteção. Então, hoje em dia, essas normas de radioproteção incluem o tempo de exposição diária mínimo, ou a utilização do dosímetro, a utilização para quem faz manipulação de materiais que emitem luz ultravioleta, né? Utilização de óculos específicos para bloquear esses raios. Quem trabalha com laser também vai precisar de óculos específicos. O avental de chumbo, a blindagem, a gente vai falar já sobre isso. A blindagem dos ambientes. Então, sala de raio-x, ela é de concreto, tá? Mas ela, entre o concreto, ela tem que ter uma blindagem de chumbo, uma placa de chumbo na parede mesmo, para evitar que esse material radioativo ele acabe sendo extravasado para fora daquela sala, tá? Então, todas essas são medidas, fora que sinalização, plaquinhas, em locais públicos, né, indicando que ali é uma zona de radiação e que para a pessoa ter um cuidado. Então, todas essas são normas de radioproteção. 1988,
A criação das diretrizes básicas de radioproteção. Então, vocês observam aqui, de 1928, só foi de fato concretizada a criação em 1988, né? Depois de muita discussão sobre o assunto, tá? Foi instituída as diretrizes aqui básicas de radioproteção. Se vocês assistirem a série, a série que eu falei, de Chernobyl, vocês vão ver que existia uma série de cuidados, né, que precisava se tomar, que não foram tomados. Em 2005, o último marco aqui importante a nível nacional, tá? A Comissão Nacional de Energia Nuclear aprovou a norma NN 3.01, Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, tomando por base a publicação 60 do International Commission on Radiologic Protection. Então, essa Comissão Internacional de Proteção de Radioproteção, levando como base, né, esse material, foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Aliás, foi criado esse documento, o NN 301, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Gente, aqui no Brasil nós temos uma usina nuclear, vocês sabiam? Vocês sabem onde é que fica? Eu não sabia não, professor. Sabia não? Em Angra. Nós temos uma usina nuclear em Angra. E está em expansão, tá? A usina está em fase de expansão há tempos. Eu não lembro se são dois reatores ou só um reator, eu não lembro direito. Mas tem um projeto para ampliar para três reatores nucleares. A dose de radiação recebida, né? A gente vai falar aqui sobre essa questão aqui do tempo, da distância e da blindagem. A dose de radiação recebida, quando as fontes são externas, tá? Ou seja, quando a radiação vem de fora para dentro do nosso corpo, depende de 3 fatores. E isso vai ser decisivo para causar efeitos dessas radiações ionizantes. A distância, o tempo, tá? De exposição e a blindagem. A distância. Quanto mais distante da fonte, menor será a radiação recebida pelo organismo. Ou seja, quanto mais próximo a gente estiver da fonte, maior vai ser a radiação recebida. Em relação ao tempo, quanto menor o tempo de exposição, menor a dose recebida. Em relação à blindagem, trata-se das barreiras construídas e utilizadas materiais que absorvem a radiação, como é o caso do chumbo. O material selecionado para compor a blindagem de um ambiente, bem como a espessura, deve ser adequado ao tipo de radiação que incidirá sobre ele. Então, como eu falei para vocês, a cúpula que protege ali o reator em Chernobyl, ele tem uma espessura ideal e ele tem uma composição ideal para suportar aquela radiação que está sendo emitida, tá? Então, não adianta a gente pegar também, não é qualquer espessura de chumbo, não é qualquer parede ali, blindagem de chumbo em uma parede que vai fazer com que aquele material não extravase, tá? Existe uma espessura adequada e existe uma composição desse chumbo adequado. Então, se a gente seguir essas 3 recomendações, a distância, o tempo e a blindagem, a gente consegue reter boa parte não, a gente consegue reter muito da radiação ali que vai estar sendo incidida sobre nós, certo? Quanto maior a distância, menor a radiação, quanto menor o tempo, menor a radiação, e quando eu tenho ali mecanismo de blindagem de ótima qualidade, a gente também tem um fator de proteção a mais, certo? E para a gente finalizar,
A finalidade da proteção radiológica é proteger o indivíduo que manipula esses compostos, não só o indivíduo, mas os seus descendentes e a humanidade. A manipulação adequada e o uso correto de equipamentos e materiais evita acidentes, proporcionando as vantagens do uso desse tipo de radiação. Então, desde a confecção do material, tá? Do equipamento que leva esse material radioativo, até a utilização e, por último, o descarte, né? Quando aquele material ali já vai ser descartado. Vou dar um exemplo aqui de material que precisa ser descartado, gente. Um material, um marcador, pronto, o próprio dosímetro. O dosímetro, ele vai medir a radiação, ele acaba absorvendo radiação, tá? Para medir. Então, quando a gente for fazer o descarte desse equipamento, ele vai ter que ser transportado ali em uma caixa específica de chumbo, vai ter que fazer o descarte em um local adequado, tá? Ele vai ser aterrado naquela caixa de chumbo e tudo mais, para que ele não cause efeitos de acidentes, como aconteceu lá em Goiânia, que também é um caso famoso aqui no Brasil, tá? Foi um acidente com material radioativo que aconteceu aqui no Brasil. Então, vou explicar rapidamente para vocês. Em uma determinada cidade, eu não lembro qual o nome da cidade, no Goiás, tinha um hospital e esse hospital foi desativado. E os responsáveis pelo hospital, eles não se atentaram que haveria ali, que tinha uma máquina de raio-x para fazer o descarte, né, daquele material, daquele pequena quantidade ali de material. E o que aconteceu? O hospital foi desativado, abandonado praticamente, os equipamentos ficaram ali jogados, e aí um certo período de tempo, 2 catadores de lixo encontraram esse material dentro de uma caixa. Eu não lembro, gente, qual era o material, não lembro se era césio ou se era iodo, não estou me recordando agora, mas eu acho que era o césio. E aí acharam esse material. E esse material... Era césio, exatamente. Foi em Goiânia. Foi em Goiânia mesmo, né? Foi. E aí acharam esse material. E esse material emitia um brilho meio azul, meio verde. Enfim, acharam bonitinho. Levaram até um local, como é o nome? Um ferro velho, era um ferro velho, uma oficina, alguma coisa assim, para ver se eles conseguiam algum dinheiro, né, com o material. Lá o dono desse ferro velho acabou comprando material, achou muito bonito, mostrou para a família, chamou o vizinho, chamou não sei quem, ficavam olhando o material e aquele césio e achava muito bonitinho. Teve caso, gente, de criança pequenininha que ficou muito tempo exposta ao material e acabou morrendo. Se eu não me engano, essa mesma criança, foi só uma criança que acabou morrendo por conta dessa intoxicação pelo césio. Ela acabou ingerindo o material também, tá? Fora que as pessoas que tinham contato começavam a desenvolver ali náuseas, vômitos, diarreia, iam até o hospital e tudo mais, só que não chegavam a associar o contato com o equipamento, né, com o material, a esses sintomas. Até que a esposa do dono lá do ferro velho percebeu que poderia ser isso. Ela pegou aquele material e procurou um posto de saúde para fazer o descarte. Ela não sabia o que era, mas ela pensou assim, não, isso ali é perigoso, então a gente vai ter que se livrar. E aí o primeiro local que ela imaginou para se livrar desse material foi um posto de saúde. E aí eles começaram a suspeitar, né, dessas alterações e relacionando aquele material, que provavelmente poderia ser algum material tóxico.
chamaram um especialista, um químico, se eu não me engano, e aí ele trouxe um dosímetro e, incrivelmente, gente, no texto que eu li, no artigo, na revista que eu li, fala que quando ele se aproximou próximo do posto de saúde, o equipamento já detectou alteração, né, a radiação. E ele, não, deve estar com defeito. Trocou o equipamento. Quando ele se aproximou novamente, ele já conseguiu detectar radiação. Resultado, esse posto de saúde, ele teve que ser desativado. Foi realizada uma limpeza em toda a superfície, tá? Todos os equipamentos que estavam lá precisaram ser descartados, e foi aquela comoção. Todas as pessoas que tiveram acesso àquele material tiveram que ser estudadas, né? Ficaram ali de observação, e foi aquele suspense, né? O material, ele foi levado para descarte e não aconteceram muitas mortes, se eu não me engano foram 2 mortes, mas muitas pessoas sofreram os efeitos dessa radiação, tá? Principalmente efeitos, como era um material, era um núcleo pequeno, tá? Então tinha pouca quantidade ali daquele material, não foi suficiente para causar ali morte imediata, a não ser dessa criança e de uma outra mulher, parece, que acabaram falecendo, tá? Então, depois pesquisem também para vocês conhecerem mais sobre a história. Bem interessante. Então, todas essas medidas, elas são realizadas para que a gente não chegue infelizmente, a esses extremos, tá? E no final, gente, os responsáveis pelo hospital, eles foram responsabilizados, se eu não me engano, eles foram presos. Mas aí depois eles foram soltos, não sei o que deu, mas eles foram responsabilizados, né, é um crime, ali eu não sei como é que chama, mas seria ali um crime não só contra a caracterização disso no direito, é um crime ambiental, pronto, foi considerado um crime ambiental, tá? Bem interessante, né? Mas... Eu assisti, professora, a reportagem uma vez aqui, né? Fizeram 10 anos, né? Se eu não me engano, fez 10 anos há um tempinho atrás. O problema é que o homem que achou a cápsula, ele era muito curioso também, porque a cápsula estava revestida com chumbo. Sim, tava com chumbo. Ele abriu. Romperam, sim. Uma serra mármore e tinha um pó dentro brilhoso. O problema é isso daí também. E o primeiro erro também veio no descarte no ferro velho, né? Uhum. Mas é que tá, ele não tinha conhecimento, né, sobre o material. Se ele tivesse conhecimento, provavelmente ele nem... Na verdade, antes de abrir a cápsula, não tinha como ele saber o que estava lá dentro. Então, só o fato dele ter aberto, mas abriu, viu que não é normal uma coisa, um material emitir luz, né, gente? Então, os equipamentos, os materiais radioativos, eles possuem essa capacidade de emitir um certo brilho. Mas a gente não consegue ver a gente não consegue perceber o raio, né, desse brilho, dessa radiação. A gente consegue ver só a olho nu, que nossos olhos conseguem captar, só o brilho. Mas o raio de dissipação dessa radiação a gente não consegue. Ok? Gente, nossa última aula é basicamente isso. Pra gente conhecer um pouquinho sobre essas radiações e os efeitos dessas radiações. Não são somente efeitos maléficos, tem efeitos positivos também. Tem utilizações positivas. Mas, se a gente não tomar cuidado, acaba sendo prejudicial para a nossa saúde. E
o celular também emite uma certa radiação, né? Ah, emite. Bem colocado. Eu tinha esquecido de falar sobre isso. Gente, inclusive, há uns 2 anos atrás saiu uma pesquisa que foi feito com os celulares, as principais marcas de celulares que a gente utiliza, e aí detectaram que o celular que emite mais radiação é o da Xiaomi. Eu não sei atualmente, né, se teve alguma atualização dessa pesquisa, mas ali estava a Xiaomi em primeiro lugar como o celular que mais emite radiação. Então a gente tem que ter cuidado na realidade, né? Emite radiação ali de Bluetooth, emite a radiação por conta do rádio, né? Por mais que a gente como é que fala? Durante as ligações, a gente atender, manter o celular muito tempo ali em contato com o rosto, isso é bem prejudicial. Então, recomenda-se que a gente utilize o fone de ouvido, tá? Ou fone Bluetooth. Mas o fone Bluetooth também já tem uma radiação do Bluetooth, então... Gente, em resumo, não tem como a gente fugir das radiações. O negócio é a gente se proteger, né? Evitar dormir com o celular, colocar o celular ali a gente coloca muito, né? A gente usa muito isso, coloca o celular no bolso, ou então ali no cos da calça, no short. Então, evitar isso. Dormir com o celular na cama, né? Tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro. Então, é bom evitar. A radiação do celular é o que está presente no chip do celular, tá? Não é do chip da operadora, do próprio celular. Mas é muito pequena, mas emite sim radiação. E a Xiaomi só podia ser chinesa, né? Com tanto problema pro mundo. Chinês. Só podia. Tá, gente?